Robert Stocks. News, fashion, inspiration, people. George Robert Stocks. No ar o programa George Robert Stocks. É com muito prazer que toda semana eu converso com pessoas que são fonte de inspiração. A minha convidada de hoje, bom, ela já é de casa. Eu chamo essa nossa entrevista de reencontro. Já se passaram 2 anos após aquele processo de pandemia, onde todos estavam numa loucura, e eu tive a oportunidade em conhecê-la, oportunidade em dividir com vocês, brasileiros cidadãos do mundo, a história de uma artista que, para mim, ela é completa. Eu falo isso com muito carinho. Ela é educadora, atriz, cantora, artista. Vamos dizer que ela é uma artista multifacetada. Então, e além disso, a gente é escritora. Eu apresentei para vocês lá atrás o processo dela e o que ela fez, e essa fonte de inspiração trouxe para a nossa literatura o livro Psicologia Política Marginal, Transradioativa, sucesso absoluto, e na internet todos começaram a perguntar, após 2 anos, o que aconteceu com essa pessoa que é pura fonte de inspiração? Então, hoje, ela se preparando para entrar no ar, na nova novela aí da Rede Globo, ela tira aí um momento para vir conversar comigo, ou melhor, com todos nós. É com muito prazer que hoje nós, brasileiros cidadãos do mundo, recebemos de braços abertos aqui no nosso estúdio de Manhattan a nossa querida Valéria Barcelos. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu adoro a tua apresentação, porque ela é emocionada e emocional. Isso é muito bom para a vida. Querida, olha, você é uma pessoa que, sem dúvida, faz a maior diferença. Você, nesse período, quando eu tive a oportunidade em conhecê-la 2 anos atrás, e foi numa live, onde a gente dividia, né, experiências. Experiências essas que comoveram, emocionaram muito o nosso público. E é por isso que hoje eu chamo essa entrevista de reencontro. Para vocês que não viram a primeira, acesse no meu canal ali do YouTube, George Robert Stocks, a entrevista na íntegra para todos vocês. Valéria Barcelos no George Robert Stocks. E hoje vamos para a nossa segunda parte dessa entrevista, e a gente quer saber, nesse período onde você contou lá atrás, né, um pouco da sua infância e os seus altos e baixos, como Valéria Barcelos se define hoje? Porque lá atrás, o que ela falou para a gente? Eu sou um ser humano em constante mutação. E hoje, qual a definição de Valéria Barcelos? Continua esse ser humano em constante mutação, talvez com um pouco mais de loucura na cabeça. Na nossa primeira entrevista, tudo estava de um jeito muito louco e a gente não tinha muita perspectiva da vida, assim, né? Da vida em si, como ela seria. E a gente está vivo, né? Olha que maravilha, a gente sobreviveu a mais uma intempérie da vida. Mas essas coisas nos forjam, elas nos dão ferramentas para que a gente consiga viver de uma outra maneira. Porque viver é isso, né? Aprender a viver de outra maneira sempre, adaptando-se às coisas. Essa pessoa que eu sou hoje, daqueles 2 anos atrás, e que eu estava no processo também de cura ainda, né? De uma certa forma, ela vive em constante mutação, ela vive em constante busca de algo que eu nem sei direito, né? Estava vendo uma entrevista de uma amiga aqui do Brasil, a Rita Von Hunt, e ela diz na entrevista, ele pergunta, quem você
quem você é, não, algo do tipo assim. Ela disse: "Eu não quero saber quem eu sou, eu quero sempre estar em busca de algo que eu não sei ainda, né. Hum. Eu sou essa pessoa incansável que está sempre buscando algo que eu nem sei direito ainda o que é". E você fala na entrevista passada algo que todas as minhas quando eu comecei a repostar as coisas, até mesmo no Instagram, nas redes sociais, você fala algo que é muito inspirador. Viver é urgente, Hum, né? Quando você acaba, naquela nossa entrevista, falando desse não romantizar muito o seu eu com a família. E você deixa essa importância de como viver é urgente, não deixar para depois. No período desses 2 anos, a gente vê que houve uma mudança, sim, na sua vida pessoal, na sua vida artística, na sua musicalidade. O que você, a Valéria de hoje, vê, tira dessas mudanças pós-pandemia? olha, essas mudanças todas, eu acho que são mais que mudanças, são adaptações, né, porque a gente acaba se adaptando. Veja bem, adaptar-se não é acomodar-se, é diferente, né. Adaptar-se a algo é ali moldar-se de uma certa forma para que fique bom para você, não para os outros. É importante que a gente pense sempre assim. É importante a gente se sentir bem com a dentro dessa capa aqui que vai embora daqui mais um tempo, né. Eh, eu acho que essas mudanças elas vieram para fortalecer ainda mais a minha vivência e o meu fazer artístico, que é uma grande ferramenta da minha vivência. Acho que é um braço da minha vivência. Meu fazer artístico não dá pra desmontar, assim. Eu e o fazer artístico não tem como. Hum. Nem sei como faz isso, nem tem, acho que nem tem como fazer. Mas, quando a gente entende que essas mudanças, essas adaptações não são realmente algo que são feitas, eh, em detrimento do outro, mas para fazer com o outro, a gente entende também principalmente o conceito de família, né. Que não tem nada a ver com consanguinidade, que é uma coisa de junção de almas, de junção de pessoas que trabalham por algo maior, ou que pensam para que algo maior aconteça, que pensam nas outras pessoas. É muito importante a gente pensar nas outras pessoas enquanto seres que convivem, né. Eu gosto de pensar, o mundo como uma grande empresa, né, em que para que uma empresa dê certo, todo mundo tem que trabalhar junto, né. Sociedade vem disso, acho que é isso, a gente é sócio de uma grande empresa chamada mundo. Gostei dessa. A sociedade nos faz sócios dessa empresa, para que uma empresa dê certo, todo mundo tem que trabalhar em bem comum dessa empresa, né, trabalhar junto. E entender que essas mudanças servem para isso, para que a gente consiga uma convivência maior nessa grande sociedade, né, nessa grande empresa. É muito difícil, assim, entender essas adaptações. É muito difícil entender a maneira que elas chegam na gente, né, como elas interpelam a nossa vida, como que elas atravessam a nossa vida. Porque a gente se pergunta muitas vezes: "Mas por que eu?". Eu lembro que a primeira pergunta que eu me fiz quando eu descobri que estava com câncer, lá um pouco antes da pandemia, e durante a pandemia eu ainda estava em tratamento e tal, quando a gente se conversou, eu ainda estava no finalzinho do tratamento. Eh, a primeira pergunta que eu fiz foi: "Por que eu?". Uhum. E logo depois eu me perguntei: "Por que não eu, né, se eu tô aqui assim, sei lá, convivendo com todo mundo, né, por que não eu?". É isso que eu tô tentando te dizer, o quanto a gente precisa entender que essas mudanças, que esses atravessamentos do caminho que mudam a nossa vida, para que eles servem, assim, a gente entender que tudo tem um propósito, sabe. O para que serve isso e como eu vou fazer isso. Por isso que eu digo que viver é muito urgente, porque a urgência da vida ela tá baseada nos entendimentos de tudo aquilo que ela tá te oferecendo. E é muito difícil, eu sei, mas viver também é tão bonito, né, É verdade. tão lindo. Você, em off, falou algo que é bem interessante, né, trazer depois de 2 anos, no trabalho que você hoje vem ainda desenvolvendo com a música. Você usa, como educadora,
da sua arte para passar sempre algo que venha servir de inspiração ou que mexa até com o pensamento do outro. Hoje você está se projetando aí para uma nova novela, que a gente fala daqui a pouco, mas tem aí a sua música, né? Valéria Barcelos ainda trazendo, compondo, cantando e levando para os palcos aquilo que ela acredita. O conversar com o público através do canto. Conta um pouco dessa música que você está se dedicando aí para o seu disco Saraval. Como surgiu esse projeto do disco que você está se dedicando agora? Eu não consigo imaginar nada, George, que não seja tocado pelo fazer artístico, pela arte, pela música, pela escrita, pela atuação. É uma mensagem subliminar que chega nas pessoas de uma maneira que elas nem percebem. Isso para mim é o ponto principal do fazer artístico, principalmente da música. Eu acho que a música toca as pessoas num lugar muito especial. A gente sempre se lembra de uma música de infância, de adolescência. A gente sempre pensa aquela música que a gente gosta muito. A gente pensa, nossa, essa música foi feita para mim. E eu penso que esse fazer artístico, principalmente o musical, ele tem um papel. A arte em si, ela tem um papel fundamental na convivência humana. De trocar, de dizer para as pessoas muitas coisas ao ponto de que elas sintam. Uhum. Eu acho que o fazer artístico tem muito disso. O disco Saraval, que vai sair logo logo, que a gente está acabando de gravar, assim, esse processo é lento e no seu tempo, eu acho que ele é lento, mas é no tempo dele. É aí uma saudação às religiões de matriz africana, da qual eu faço parte também, como um saravá, né? Mas essa junção de saravá com val, quer dizer, é uma junção total aí da minha vivência da música e do fazer artístico numa exaltação aí, viva, viva tudo isso, viva, né? De viver, de vida. E o disco traz muito, sim, desses depoimentos pessoais. Traz aí a música Saraval é uma música que fala sobre uma festa que aconteceu na minha família quando eu era criança, né? Hum. E eu lembrava muito daquela gente junta ali, e daquelas risadas, e daquela festa, daquela coisa maravilhosa que talvez tenha forjado muito também no meu fazer artístico, né, hoje. Eu ser artista certamente tem um pouco disso, mas eu penso sim que todo esse papel que eu desenvolvo e muitos artistas desenvolvem artisticamente falando, tem sim uma grande responsabilidade no entendimento das pessoas enquanto ser humano e nos temas que elas não entendem muito, como, sei lá, transgeneridade, negritude. Eu acho que é um mote maravilhoso de fazer as pessoas entenderem isso. É por isso que eu acho que muitos dos artistas ainda não entenderam seu próprio papel. Uhum. O papel do artista é fundamental no entendimento das relações humanas. É a mensagem subliminar, aquela mensagem que tu não percebe, mas quando vê já tá repetindo, né? Uma música que tem uma letra ali que fala de alguma coisa, de uma pessoa, de uma situação, de tanto tu repetir. Bob Marley falava isso, né? Tem uma frase célebre do Bob Marley que ele disse que ia falar tanto sobre amor nas canções, ao ponto de se entrar nas pessoas como se fosse um vírus. Olha que bonito. Uma repetição daquilo, né? É isso, eu acho que esse é o nosso papel também. Tu, como uma pessoa que está aqui apresentando, e está falando, e está levando informação, e fazendo com que as pessoas entendam, que fique ali num campo etéreo da cabeça, mas que se toque ali no entendimento e no sentir. Eu acho que tem, primeiro de tu tocar no sentir, assim. E a música tem muito disso, assim, mais do que a atuação, talvez. Nossa, que eu falei agora, né? Mas eu acho que muito mais do que a atuação, é algo que fica dentro de ti, que te toca num lugar que faz com que tu queira depois dividir isso com as pessoas. Para essa construção desse trabalho tão bonito que você está desenvolvendo, mata a curiosidade. E qual é a música que Valéria Barcelos fecha os olhos e pensa, foi feito para mim? Que pergunta maravilhosa! É muito difícil para eu responder essa pergunta. Eu sou uma Não pessoa é? que ama muitas canções, mas eu sempre
que penso numa canção que me faz fechar os olhos e enfim, essa imagem é bonita, e pensar que essa música é feita para mim, eu sempre vou lembrar de uma questão de infância, assim, de quando eu era criança e estava ali, ouvindo. Eu lembro muito dessa imagem, assim, do toca-discos aberto, a tampa do toca-discos aberto, a capa do meu avô tinha um ritual, né, a capa do disco parada, assim, do ladinho, pra gente saber que disco era esse que estava tocando e tudo mais. E eu sempre me lembro disso, e mais ainda, eu lembro dessa infância. A minha mãe, eu acho que eu sempre lembro da minha mãe, que chamava Angela Maria, e tem uma música muito bonita que chama Gente Humilde. Gente Humilde. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e fico assim. É linda essa canção, e eu me lembro muito, dessa imagem, assim. São casas simples com cadeiras na calçada e na fachada escrita em cima que é um lar. Eu acho que é isso, sabe? Essas imagens, essas letras, essas músicas que se transformam em imagem na tua cabeça e que automaticamente te levam para um lugar, e para mim é esse lugar que eu acho que me fez pensar: "Eu quero fazer isso na minha vida também. Eu acho que é isso que eu quero para minha vida". Sempre vai se misturar com uma lembrança de infância, uma lembrança boa, um cheiro de comida feita na hora, um cheiro de comida feita na panela de barro, sabe? Cheiro Aham. de fruta cítrica que a gente ia lá e colhia no pé. Eu acho que tem muito disso também. Gente, como é bom viajar com Valéria Barcelos. Bom, Valéria, eu vou chamar os comerciais agora e a gente volta já já. Vocês não saiam daí, vamos para os comerciais. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de sites. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @facecorpo, e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. Voltamos com Valéria Barcelos, uma artista que mexe com a gente, não é isso? Ela é tão profunda nas palavras e no que ela traz como arte, música, atuando. Agora, falamos sobre música, vamos falar sobre atuações de Valéria Barcelos, mas em 2021, no meio daquela loucura ainda, Valéria expõe seus pensamentos num livro fantástico que foi a Psicologia Política Marginal. Logo após, ela faz aí a maior revolução com Transradioativa, onde numa entrevista que se passou aqui no nosso programa, ela vem com um pensamento muito legal e ela explica esse pensamento. Você me conhece porque tem medo ou tem medo porque me conhece? Esse livro a levou a prêmio na nossa literatura brasileira. E ela coloca lá nessa nossa entrevista que até mesmo a própria Xuxa votou nela e ela ganhou essa premiação. No meio dessa loucura, a Valéria está aí trazendo para a gente algo novo como escritora ou ainda está desfrutando dessa premiação? Nossa, passa um filme na cabeça da gente, né? Eu lembrando da nossa entrevista
Que loucura, gente. Ai, o tempo é tão maravilhoso. Ai, gente, eu amo a passagem do tempo. A passagem dos anos, porque ela é realmente a afirmação de que a vida acontece, né? Não é? É, depois eu ainda escrevi, agora, quer dizer, escrevi um capítulo maravilhoso, final de 2022, final de 2000, quase final do, não, metade de 2022, eu tive a oportunidade, tive o convite maravilhoso do meu querido amigo Rodrigo França, juntamente com outros pensadores negros, Elisa Lucinda, Conceição Evaristo, uma reunião ali de outras pessoas pretas, um livro chamado Pretagonismos, que, aliás, o título é uma analogia que eu sugeri lá para o Rodrigo, que é o protagonismo de pessoas pretas na literatura, né? Ah, E eu também fiz esse capítulo, é um livro lindo, que foi assim, ó, o mais vendido, estava entre os 10 mais vendidos do Brasil, eu fiquei muito impressionada, porque é livro, né, gente? As pessoas ainda têm um certo ranço, e é uma coisa tão horrorosa. Leiam mais, gente, por favor. verdade, Existe uma coisa que nunca vão tirar de vocês. Tiram a beleza, tiram o dinheiro, tiram o carro, mas o que tem dentro da cabeça ninguém tira nunca. Então verdade. leem sempre. Eu tenho vontade, George, de fazer um livro sobre esse processo, sabe? De descoberta da televisão na vida. Porque a gente sempre tem um sonho quando criança, né? A televisão encanta muito a gente, assim, toda essa mágica daquela caixa que preta ali, ou sei lá de que cor, mas eu lembro da caixa preta da minha casa, aquela TV enorme de tubo, que parece que é um lugar mágico, assim, né? Esse encantamento. Eu tenho muita vontade de escrever sobre o processo eh, da convivência com os outros artistas, de como se deu esse processo, de como eu estou sentindo, de como eu senti, como eu cheguei lá. Porque eu sempre penso, George, em outras como eu. Eu sempre imagino que eu preciso, por ser uma voz que sou ouvida literalmente, que eu preciso mostrar para essas pessoas e dizer: "Tá vendo? A gente consegue, é difícil, eu sei que é difícil, a gente quer desistir, mas a Uhum. gente consegue". Eh, e eu tenho muita vontade de fazer esse livro, né. Eu tenho algumas coisas engavetadas aqui que eu tô louca para botar para o mundo. Talvez venha logo. Mas é que esse processo, novo dessa novela tá me deixando tão maluca, assim, na vida, que eu tenho tentado também me dedicar integralmente a isso para que seja um bom trabalho, né. A gente sempre sabe como é que são essas coisas, a gente acaba sendo sempre mais cobrada que as outras pessoas. Eh, e a gente acaba se desafiando às vezes também, porque às vezes a gente se cobra tanto quanto as outras pessoas nos cobram. Mas eu tenho muita vontade de colocar no mundo esse livro que fale sobre isso, né. Eu tenho um livro de poesias que está ali engavetadinho, que eu acho que também tenho vontade de mostrar para as pessoas. A literatura me circunda muito. E eu penso que a literatura é uma o escrever em si é um processo de cura muito bonito, assim, né. Uhum. Tira essas preocupações da tua cabeça ou essas coisas que estão ali rondando a tua cabeça e tu coloca no papel e às vezes tu realmente tu tirou da cabeça e colocou ali. Isso é maravilhoso, porque é um processo de cura também, né. Aconselho para as pessoas, escrevam mais, gente, assim. Falem menos na internet, principalmente muita bobagem que as pessoas falam na internet, e escrevam mais, porque é um processo de tirar da cabeça e colocar no papel que faz muito bem, é uma cura certamente. Então projetos de literatura eu tenho vários aqui para colocar em prática. Talvez eu coloque logo, né, eu não eu esses processos de nascimento de um livro, por exemplo, é no tempo dele, assim, eu também acho que seja isso, sabe. Como Uhum. uma canção, como escrever uma canção, sabe. Saraval eu escrevi em 10 minutos, mas tem uma outra canção que chama Sexo Frágil que eu demorei 3 anos para escrever. E esse processo de escrita tem que ser assim, ele tem que ter um tempo de digerir e é dele mesmo, assim. Muito bom. Eu costumo dizer que eu ainda sou daquelas pessoas que gostam de segurar um livro, eu gosto de ler, Eu também sou, Georgia. O cheiro, o processo, o abrir, é um ritual. é um ritual. É. Eu Tem adoro também. que esse processo nos leva a gente faz uma viagem. A gente faz uma viagem, mexe com a nossa imaginação, enriquece nosso vocabulário. É tão bonito isso que você falou. Gente, vamos ler mais, porque esse processo de conhecimento é isso.
Você pode amanhã não estar tão bonito quanto hoje, amanhã você podem te tirar tudo, mas ninguém pode te tirar o conhecimento, né. Por isso que a educação, e toda vez eu falo isso, as pessoas assim: "Nossa, mas você é repetitivo nisso", e eu aprendi isso com a Oprah Winfrey, que ela fala que é muito bonito: "A educação é o único passaporte para a liberdade do ser humano". Ai, que lindo isso, gente. É lindo, é uma coisa que eu levo para a vida, como eu também levo para minha vida, o que você falou na nossa entrevista que foi marcante do que viver é urgente. É muito profundo, são poucas palavras, mas que são profundas. Quando a gente para analisar o viver que é urgente, a educação como passaporte para a liberdade do ser humano, a gente acaba analisando que esse processo de busca nos dá mais voz. E esse nos dar mais voz, a gente consegue falar coisas que cala o outro e mostra para o outro que, por mais que ele tenha o preconceito em relação a várias coisas na vida, porque a vida é feita de adversidades, a gente consegue sim a ter uma voz e colocar a ter o nosso lugar numa sociedade que é completamente, né, uma sociedade que é muito louca. É uma loucura, viver é uma loucura. Esse processo do autoconhecimento dá medo. Muito medo, George. E é doloroso, sabia? Porque a gente acaba se descobrindo em lugares. Tu falou uma coisa muito importante, assim, sobre desfazer os preconceitos. Todos somos preconceituosos, gente. Como diz a minha terapeuta, o primeiro passo é aceitação. A gente precisa se aceitar enquanto uma pessoa preconceituosa, entender que se é uma pessoa preconceituosa e entender o que fazer a partir disso. Uhum. Entender que a gente precisa sim fazer muito. Eu repito muitas coisas preconceituosas e me policio muito, porque a vida também é isso, né? Policiar-se é uma palavra esquisita, mas monitorar-se é uma bonita palavra. Monitorar-se enquanto um ser que quer realmente fazer alguma coisa, porque a gente precisa querer antes de tudo, né? As coisas precisam partir da gente, esse querer. E entender esses processos, sabe? Quando eu falo que viver é muito urgente, é porque a gente está aqui com uma única certeza. A gente está nessa existência, a gente só tem uma certeza real, que isso aqui vai acabar, que a gente vai morrer um dia, né? Agora, a gente entender desse processo de nascimento até o dia que a gente não está mais aqui, e esse meio aqui entre desse processo de nascimento e o dia que a gente não está mais, que é esse processo que a gente chama de vida, entender que cada dia a gente agradece todos os dias, obrigado, Senhor, por mais, ou seja lá, para quem rezem, para quem ore, ou seja lá o que for, obrigada por mais um dia, entender que teoricamente é menos um dia. Quando a gente consegue entender que na teoria, né, teórica, na real é menos um dia, a gente começa a entender a urgência da vida. Eu tenho menos um dia, eu preciso fazer tudo, eu preciso fazer. Eu passei num processo muito doido de criação, assim. Eu queria fazer tudo. E eu não tinha entendido até então a urgência da vida, sabe? Eu acho que eu não tinha me percebido da urgência da vida. Aí eu entendi que eu queria fazer tudo, é porque eu queria fazer muita coisa, né? Eu queria fazer tudo, é porque é muito bom a gente poder fazer. É muito legal a gente poder fazer isso na vida, poder criar, gente, poder cantar, poder atuar, poder construir uma casa, poder, sei lá, fazer uma faxina bem feita, que seja para uma diarista, qualquer coisa que tu se dedique a fazer com amor e com, assim, com afinco, e fazer, sabe, e não deixar para amanhã, é entender a urgência da vida, é entender esse processo todo de convivência da sociedade que a gente vive, que somos sócias desse lugar chamado planeta Terra. Não é? É entender esse processo, sabe? É sentir esse processo e entendê-los com a verdadeira pessoa que. É a palavra, né? O hoje é presente, porque é realmente isso, né? É um presente que estão nos dando aqui. O dia de hoje é um presente que estão dando pra gente. Gente, nesse presente que se chama hoje, nessa entrevista, que é um presente, olha só essa construção. Hoje, podemos dizer que ela tem mais de 30 anos de carreira na música, né? Foi
2 anos atrás. Hoje ela tem mais de 30 anos de experiência musical, onde ela teve a oportunidade de dividir palco com pessoas com grandes nomes da música popular brasileira, abrir show de Katy Perry, vamos lá, bem English, quadros em shows de televisão, e no meio dessa loucura toda, escrever, se premiar não, a premiaram porque viram que essa existência de Valéria Barcelos comove, educa, e como é bonito, Valéria, estar de frente aqui com você, contando nesse nosso reencontro o que mais você tem aí para trazer de presente, presenteando o nosso público com toda essa sua arte. E hoje você se prepara na construção aí de um DNA de um novo personagem, né? De um novo personagem. Gente, é um só, tá? Novo personagens aí. A construção de um novo personagem, uma nova personagem que vai entrar na casa de muita gente, onde você interpreta a Luana, uma trans que fica, né, que todos vocês vão ficar na curiosidade, mas vai estrear aí nova novela da Rede Globo, não vou nem falar o nome, mas que Valéria Barcelos vem. Na telinha da Globo, contando a história de uma mulher trans e que muitos vão se identificar. Para a gente não ter que falar o nome da novela, que vai ser a próxima novela das 8, que a gente chama no Brasil novela das 8. Para a gente é a novela das 9. 9, É a novela das 9. Como está sendo esse processo para você? Fala brevemente para que deixe só aí o nosso público mais curioso. O processo está sendo enlouquecedor. A gente estava aqui conversando em off, né, que dia desse eu trabalhei, porque a gente assim, ó, eu moro em Porto Alegre, aqui no Brasil, que é o parte sul do Brasil, né? E a novela é gravada no Rio de Janeiro, com cenas feitas no Mato Grosso, etc. e tal, que a novela se passa no Mato Grosso, aqui no Brasil, na região centro-oeste. E tem sido enlouquecedor, porque dia desse eu tomei café da manhã em São Paulo, almocei no Rio de Janeiro e eu jantei em Porto Alegre. Eu cheguei em casa, os meus cachorros quase não me reconheceram, assim, né? Porque passei tanto tempo fora de casa. Mas, ao mesmo tempo, é uma descoberta de caminhos e é também uma volta àquela criança que olhava aquela caixa e pensava: será que um dia estarei ali dentro também? Uhum. E está sendo um processo muito bonito e, ao mesmo tempo, bem difícil de assim, explicar em palavras, né? Porque é uma novidade muito grande para mim. Eu estou fazendo a minha primeira novela aos 43 anos de idade. E isso diz muito sobre o processo da vida de pessoas trans, né? Olha quanto tempo. Claro, tem gente que demora menos e tem gente que pode até ter gente que demora mais para entrar na televisão, né? E eu já venho do cinema, já tinha feito alguns filmes e tal. É importante dizer para todo mundo que está vendo aqui isso, que olha só, eu não virei atriz de uma hora para outra. Eu tenho trabalho de atriz desde 93. 93. Porque as pessoas, né, é isso. Nossa, mas agora ela virou atriz. Não, já sou atriz há muito tempo, né? E a música sempre falou mais alto, eu sempre trabalhei mais diretamente, mais, enfim, abertamente com a música. Mas esse processo dessa personagem, que tem muito a ver comigo, porque conta a história de uma mulher aí que tem uma história muito parecida com a minha, e ao mesmo tempo parecida com muitas meninas trans, que é assim, esse processo de ter que deixar a própria cidade para ir em busca da vida, da própria comida, digamos assim, né? Falando de uma maneira mais literal, em outra cidade. E acaba se deparando aí com a realidade de muitas de nós, né? A gente sabe muito bem como é a realidade de pessoas trans, eu sou aqui uma exceção a essa regra cruel, que diz que 97%, 96% da população trans
recorreu ou recorre à prostituição como modo de subsistência, porque não consegue outro tipo de trabalho, né? Porque tem aí a evasão escolar e depois tudo mais. Quando a gente pensa nisso, pensa nessa história que vai ser contada, e que é a história de muitas de nós, em horário nobre, das 9, novela das 9, como tu falou, faz uma explosão mental, né? A gente vai estar ali na casa dessas pessoas todos os dias, naquele horário, sendo convidada ou não para isso, e ao mesmo tempo querendo que as pessoas compreendam toda essa realidade, que as pessoas entendam toda essa realidade, que as pessoas entendam o nosso ponto de vista dessa realidade, porque eu estou sendo consultada, Uhum. inclusive, para que os assuntos não sejam tratados de maneira pífia ou assim debochada ou cômica demais, ou entendeu? Então eu estou sendo consultada sobre isso também, né? O que é muito legal, porque é importante que as pessoas entendam que mostrar-se aliado não é simplesmente convidar alguém para poder fazer alguma coisa, mas sim proporcionar para que essa pessoa seja uma voz ativa, uma mão que escreveu também a regra dessas coisas, né? A gente precisa corroer o sistema por dentro. Então, esse processo está sendo muito bonito também de descoberta de coisas novas para mim. E quando a gente fala de uma mulher trans que está fazendo novela aos 43 anos pela primeira vez, a gente consegue entender esse processo de exclusão dessas pessoas, né, nesses lugares. E isso também diz muito, né? Eu espero que a novela seja. Aqui não quero ser a salvadora da pátria, claro que até porque Salvador da Pátria foi uma outra novela lá dos anos 90. Mas eu quero que as pessoas, crianças, meus cachorrinhos aqui, eu quero que as pessoas entendam que essa realidade tão distante é muito mais próxima do que se imagina, né? Que é realmente isso que a gente quer. Quando as pessoas perguntam sobre os desejos maiores de pessoas trans, eu respondo: eu quero ter problemas, gente. O maior sonho de uma pessoa trans é ter problemas, reclamar que tá calor, que o meu cachorro atrapalha a entrevista, que a conta de luz tá cara, que eu estraguei a torneira do banheiro, sabe? Essas coisas assim do dia a dia, que a conta do supermercado tá uma fortuna, que o sapato que eu comprei na internet não chegou. Eu quero reclamar dessas coisas. Eu quero que a transgeneridade, a transexualidade sejam só algo que não precisa ser falado, assim, quase, sabe? Que precisa ser compreendido e recebido com carinho. O maior sonho de uma pessoa trans realmente é ter problemas. Eu quero ter muitos problemas. Para vocês que querem saber mais sobre Valéria Barcelos, vai aí, o Instagram, @ValériaBarcelosOficial. Vai, pesquise, entra, deixa uma mensagem para ela. Nesse momento louco, tá difícil de ela responder, mas tenha certeza que ela vai ver, e quando ela vê ali um comentário, comente, deixe o seu comentário, como é importante a gente aplaudir pessoas que fazem a diferença. E no nosso bloco agora do programa, eu vou para um complete as frases. Valéria Barcelos, vamos lá. Se eu fosse para uma ilha deserta, eu levaria. Eu pensei no celular, mas... mas não, gente. Eu acho que eu levaria... Difícil, George. Eu levaria meus cachorrinhos, eu levaria. Um vai ficar para trás, gente, que ela só pode levar um. Eu tenho medo de. Eu tenho medo. Literalmente, eu tenho medo do mar. Muito medo. Eteriamente, eu tenho medo de mentira. Ok. Eu amo. Viver. Eu amo viver. É maravilhoso, gente. Essa existência ela é complicada, mas ela é maravilhosa. A próxima seria, gente, viver para mim é. Amar. Para mim. Amar sem medida, assim, George. Amar sem medida. Amar. Só Amar. pensa depois. Só depois. Para mim, a arte é. Tudo.
De cara eu respondo tudo. É quem paga as minhas contas, é quem me acalma, é quem me irrita, é quem é tudo. Para mim, Deus é O meu melhor e maior confidente. e que seu maior e melhor confidente, minha amiga, possa diariamente conspirar sempre a seu favor. Que você continue essa pessoa que, com todo carinho, eu falo que é uma enciclopédia ambulante, onde usa a arte para educar, levar mensagem, dividir. Você é uma pessoa que divide muita coisa através das suas redes sociais, mas você divide, e eu acompanho esse dividir, esses pensamentos que você traz para a gente, faz com que a gente pare e pense mais sobre o valor da vida. É muito importante isso, essa troca, essa troca. E que esse Deus, esse seu amigo, possa, todos os dias, da forma mais positiva, conspirar para que você continue trazendo para mim, para nós, para brasileiros cidadãos do mundo, esse potencial maravilhoso que você usa para se comunicar através da arte. Parabéns, parabéns por quem você é, pelo que você faz, por lutar. Quando eu falo lutar, gente, não é uma briga, não, porque ela não briga com ninguém. Esse lutar é querer que as pessoas entendam que vale a pena ser alguém nesse mundo, que vale a pena lutar pelo hoje, viver o hoje, sem esperar de ninguém, sem esperar o amanhã. É aquele ditado, não deixar para amanhã o que se pode fazer hoje. E nesse livro da vida, que eu sempre falo sobre isso, né, nessa responsabilidade que a gente tem em escrever bons capítulos diários desse livro que se chama Vida, você trouxe para a gente psicologia, política marginal, trans, radioativa, música, vontades, anseios, desejos. Olha só o quão importante você é na vida de muita gente que na arquibancada da vida te aplaude de pé. Obrigado pela sua existência. Obrigada por esse convite tão gentil e tão atencioso sempre, tentando aí ajeitar as agendas e tudo mais. E me convida sempre, sempre que eu puder. Eu demoro para responder, mas eu respondo uma hora, viu, gente? Aí, que nem ele falou sobre o Instagram, é verdade. Ele sabe, ele passa por isso comigo. Ué, e aí, sendo George, ela ainda não respondeu. George, ela respondeu. Então vamos lá, né? Vamos atrás dessa pessoa que em breve vai estar aí na telinha da Globo para todos vocês. Olha só, entrando na sua casa todos os dias e contando a história de uma personagem trans que existe sim, uma identificação. É Valéria Barcelos contando um pouco sobre Luana para todos vocês na tela da Rede Globo. E eu, que tenho aí a oportunidade em conversar com ela fora das telinhas, vou juntando materiais. Qual esses materiais eu tenho a oportunidade em trazer para vocês. Público, nosso público, brasileiros cidadãos do mundo, espalhados pelo mundo, aplaudindo o meu trabalho e o trabalho de uma artista que é fantástica e é sucesso absoluto, sim, que se chama Valéria Barcelos. Um beijo, Valéria, mais sucesso para você, minha querida. Muito obrigado e eu deixo você com as considerações finais. Ai, muito obrigada pelo convite sempre gentil. Eu convido as pessoas a assistirem a novela assim que ela foi pro ar, aí ela
logo, logo tem uma data definitiva, vai, assim, ser publicizado por aí. Tem coisas que a gente pode falar também, né, por questões contratuais, mas logo, logo vai estar aí. E também, por favor, olhem lá, logo, logo também o disco vai sair no Spotify, a gente vai estar tentando que seja mais ou menos em congruência com o lançamento da novela, então tem esse time aí das redes sociais, então perder o time, né? Então a gente quer ver se consegue lançar pelo menos 1 ou 2 singles aí perto do lançamento da novela. Parece que vai ser em maio, não temos certeza, mas parece que vai ser isso. Mas fiquem atentos ali nas redes sociais que a gente conta tudo. Aproveitem bastante agora essa fase de da gente estar um pouco mais livre, assim, né? E visitem as pessoas, beijem as pessoas, assistam boas entrevistas, caminhem, saem, vivam. Viver é muito urgente, a gente precisa estar brindando a vida todos os dias, né? E nunca esquecer o quanto a vida é urgente, o quanto viver é urgente. Não esqueçam disso nunca. Muito bom. Valéria, sucesso para você sempre, para todos vocês que nos acompanham. Quer contar a sua história? Entre em contato com a nossa equipe. @George Robert Stocks Oficial. Lá pelo Instagram você pode conversar com a gente, pelo Facebook também. E a equipe vai estar ajustando. Vai ser um prazer contar a história de pessoas que fazem a diferença, como essa nossa querida que está aqui com a gente hoje. Parabéns mais uma vez, muito obrigado. E a todos vocês, muito obrigado pela audiência. E a gente se vê em breve. Até mais. George Robert Stocks. News. Fashion. Inspiration. People. George Robert